Página 69, número 28. Um terreno tem a forma da figura apresentada. Então, é essa imagem aqui, né, que a gente tem lá na apostila, ó. É um terreno. Você pode estar observando que ele foi dividido aí em duas partes. Uma região quadrada, né, com um comprimento medindo x, e aí a altura também vai ser x, já que é um quadrado, e uma região retangular, com comprimento medindo y e a altura medindo z. Aí lá na letra A, ele pede para você calcular, né, escrever a expressão algébrica que fornece a área desse terreno. Então eu vou calcular separado, depois eu somo as duas partes, tá? As duas expressões. Para calcular a área dessa região retangular, eu vou fazer a altura vezes o comprimento. Então eu vou fazer o z vezes o y, que vai dar yz ou zy, tá? Como é uma multiplicação, a ordem aí não vai alterar o resultado. Para calcular a área da região quadrada, eu vou fazer x vezes x, que vai ser igual a x ao quadrado. Como ele quer a área total do terreno, então eu vou juntar essas duas partes. O x ao quadrado mais o zy ou yz. Essa aqui vai ser a minha expressão algébrica, que representa a área desse terreno. Aí na letra B, ele atribui valores. Ele diz para você que o x é igual a 18, que o y é igual a 15, né, metros, e que o z ele é igual a 13 metros. Então, eu vou substituir aqui na minha expressão algébrica para encontrar o valor numérico. Onde tem o z, eu vou colocar 18. Vai ficar 18 ao quadrado. Mais o z vezes o y. Então, 13 vezes 15. Resolvendo a potência, eu tenho 18 ao quadrado, que é igual a 324, né? 18 vezes 18, mais 13 vezes 15, 195. Quando eu juntar aí os meus resultados, eu vou ter 519. Então, a área desse terreno é de 519 metros quadrados. Número 29. A área de uma superfície cujo contorno é uma elipse é dada pela expressão πab, em que 2A e 2B são os comprimentos de seus eixos. O marceneiro José colocou um espelho elíptico em uma região retangular de madeira, na qual x é igual a 60 centímetros e y é igual a 0,36 metros. E aí nas respostas, né, ele pede para você usar o π com a aproximação aí de 3,14. Vamos entender primeiro o probleminha, ó. Você tem um espelho, né, então essa parte aqui, ó, interior aqui, representa o espelho. Ele tem, né, no seu contorno a forma de uma elipse, que é o que nós chamamos de oval, né? E aí diz que o marceneiro vai colocar uma parte de madeira nesse espelho. E aí eu pintei de marrom, né, para que a gente pudesse identificar o espelho e a parte aí que vai ser colocada de madeira. Aí nós temos que entender que aqui, ó, o comprimento do espelho é igual a 2A. E a altura aqui vai ser igual a 2B. Mas quando ele coloca a madeira, aí, né, o marceneiro José, ele coloca essa região retangular e vem com o espelho e coloca sobre essa região. Essa dimensão aqui, ó, vale x e essa aqui vai valer y. Então, eu já consegui ver aqui uma igualdade. O comprimento do espelho vai ser o comprimento desse retângulo. Então, o x vai ser igual a 2A. A altura aqui, ó, que é a largura do espelho, vai ser aqui a altura da minha região retangular, da madeira. Então, o y vai ser igual a 2B. Aí, na letra A, ele pede para você calcular a área do espelho, tá bom? E aí, a área do espelho, lá no enunciado, te diz que a área de uma região elíptica, né, é calculada por π, que multiplica A, que multiplica B, que multiplica aí as duas dimensões, tá? Aí eu fiz aqui, ó, uma substituição de valores. Lá no enunciado também diz que o x é igual a 60. Então, eu não coloquei que o x é igual a 2A? Então, esse 60 é igual a 2A. Se 2A vale 60, então um A só vai valer 30 centímetros.
Aí depois a outra igualdade é que o y, eles disseram aí no enunciado, que é igual a 0,36 metros. Só que eu até fiz uma transformação, né? Deixa eu apagar aqui para consertar. Aqui está em centímetros, aqui está em metros, então eu vou transformar em centímetros. Transformar metros em centímetros é só eu multiplicar por 100. Então, eu ando com a vírgula duas casas para a direita. 0,36 metros é igual a 36 centímetros, tá? Transformei em centímetros para eu poder fazer a conta, tem que estar aí na mesma unidade de medida. Se o y é igual a 2b, então 36 centímetros é igual a 2b. 2b vale em 36, então 1b vai valer 18. Se eu sei que o a vale 30, o b vale 18 e sei que o π é igual a 3,14, então eu vou substituir. Vai ficar 3,14 vezes 30, que é o valor do a, vezes 18, que é o valor do b. Quando você fizer essa multiplicação aí, você vai ter 1.695,6 aí centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. Na letra B, ele diz assim, ó, qual é a área da parte visível da madeira? O que eu tenho que entender? Que o marceneiro pegou essa área aqui, ó, que corresponde a 60 centímetros por 30 centímetros, uma região retangular, e veio com o espelho e colocou sobre essa madeira, tá? Essa região retangular aí de madeira. Aí, quando ele te pergunta na letra B, qual é a parte visível da madeira, então eu quero saber qual é a área aqui, ó, desses pedacinhos aqui, tá? Então, eu vou primeiro calcular a área total da madeira. Eu sei que, ó, o x vale 60 e eu sei que o y vale 36 centímetros. Então, eu vou fazer 60 vezes 36. Isso vai ser igual a 2.160 centímetros quadrados. Quando ele pede a área visível da madeira, olha, do todo, que é 2.160, eu tenho que tirar essa região interna aqui, que é a área do espelho. E a área do espelho nós já calculamos aqui na letra A. Então, eu vou fazer 2.160 menos 1.695,6, que é a área do espelho, porque quando do todo eu tirar a área do espelho, só vai sobrar para mim essas pontas aí, que é a área visível, né? Que é o que ele quer saber. Lembrando que na hora de fazer essa subtração, eu coloco uma vírgula, né? Acrescento um zero, são décimos embaixo de décimos, unidade embaixo de unidade, para não errar a conta, tá? E aí vai ser igual a 464,4 aí centímetros quadrados o nosso resultado. Essas partes que são visíveis aí da madeira. Número 30. Um reservatório já está com 200 litros de água. Uma torneira que despeja nesse reservatório 25 litros de água por minuto é aberta. Letra A. Qual é a expressão algébrica que representa o número de litros de água no reservatório após X minutos com a torneira aberta? Então, o que a gente precisa entender? Lá dentro do reservatório, eu já tenho 200 litros de água. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem lá 200 litros de água, mais o que vai cair de acordo com o tempo que a torneira ficar aberta. A cada 1 minuto, a torneira despeja 25 litros de água, certo? Então, se ela ficar aberta 1 minuto, eu vou ter 200 litros com mais 25. Se ela ficar aberta 2 minutos, eu vou ter 50 litros de água despejado, né? Já que são 25 litros por minuto. Então, eu vou ter 200 litros que já está lá com mais 50. Se ela ficar aberta 3 minutos, 3 vezes 25, 75 litros. Então, eu vou ter 200 litros que já está lá dentro com mais 75 litros, certo? 275. Só que aí na letra A diz que essa torneira vai ficar aberta durante X minutos. Mas que operação que eu estou fazendo? Observa que eu estou pegando o tempo, a quantidade de minutos, e estou multiplicando por 25. Então, na hora de escrever a minha expressão algébrica, vai ficar assim, ó, 200 litros, que já está lá dentro, com mais 25 vezes X,
X é a quantidade de minutos, é o tempo. Se ela ficar aberta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 20 minutos, é só multiplicar por 25 e depois somar 200, tá? Letra B. Qual é o valor numérico dessa expressão para x igual a 12? Então, aqui na letra B, ele te fala que a torneira vai ficar aberta durante 12 minutos, tá? Então, eu vou pegar a expressão que eu encontrei na letra A e vou substituir o x por 12. Vai ficar 12 mais 25 vezes 12. E aí, eu vou ter 200 com mais 25 vezes 12, 300. 200 com mais 300, 500 litros aí de água terá esse reservatório após aí os 12 minutos. E na letra C, ele te pergunta aí o que representa essa igualdade de x igual a 12 e o que representa o valor numérico obtido na letra B. E aí eu escrevi aqui, ó, que o x igual a 12, ele indica a torneira aberta por 12 minutos, já que o x é igual ao tempo, os minutos. E o valor numérico obtido, que foi aqui os 500 litros, indica quantos litros de água haverá no reservatório, né? Depois desses 12 minutos aí que a torneira vai ficar aberta. Página 72, número 31. Diz assim, que a Camila, ela resolveu 20 testes, tá? Como se fosse 20 questões. Para cada acerto, ela ganha 5 pontos e para cada erro, ela perdeu 2 pontos. Quantos acertos e quantos erros Camila teve se ela ganhou 72 pontos aí no total? Aí tem uma dica, né, do lado direito, no balãozinho aí. Representando aí por x o número de acertos e o número de erros por 20 menos x. Vamos pensar por que disso, né? Se ela respondeu, né, um total aí de 20 testes, de 20 questões, nós vamos chamar de x cada questão que ela acertou. Mas vamos supor que ela tenha acertado 5 questões. Se ela respondeu 20 menos 5, então ela vai ter errado 15. Por isso que ele faz uma subtração. Do total de testes, você tem que diminuir os acertos. Tirando os acertos, o que sobra pra gente são os erros, tá? E aí, te diz lá, né, no probleminha, que para cada acerto, que eu chamei de x, ela ganha 5 pontos. E para cada erro, que vai representar e ser representado por 20 menos x, ela perde 2 pontos. Para a gente descobrir quantos acertos e quantos erros a Camila teve, a gente tem que calcular aí o valor do x. Então, eu vou escrever a minha equação. Vamos lembrar, é uma equação porque tem igualdade, né? Tem variável também e eu tenho que encontrar o valor dessa variável aí, dessa incógnita. Então, diz assim, ó, que eu tenho 5 pontos para cada acerto. Então, vai ser 5 vezes o x. X acertos, tá? Eu vou multiplicar por 5 porque cada um vale 5 pontos. Mais dos acertos, dos pontos que ela ganhar, eu tenho que subtrair o que ela vai perder. Então, eu vou subtrair os erros que a Camila teve. Cada erro, ela perde 2. Então, é 2 vezes os erros, né? Quem são os erros? 20 menos x. Então, ó, do total de pontos, do que ela ganhar, eu vou subtrair o que ela errou. E diz aí que ela fez 72 pontos, tá? Encontrei a minha equação, tem igualdade, tem incógnita, então eu vou descobrir o valor do x. Repito 5x, aqui eu vou aplicar a distributiva, né? Menos 2 vezes 20, menos 40. Menos 2 vezes menos x, eu vou ficar com mais 2x, que é igual a 72. Vamos lembrar? Agora a gente precisa organizar. Tudo que tem letra, né? Letra com número, vou deixar aqui do lado esquerdo. E o que não tem, vou passar para o lado direito aqui do sinal de igual. 72 eu repito, o menos 40 vem para o outro lado como mais 40. 5 com mais 2, 7x. 72 com mais 40, 112. Contrário de multiplicar por 7 vai ser dividir por 7. E aí, quando eu dividir, eu encontro x igual a 16. Aí vamos lembrar, quem é o x? São os acertos. Então, eu sei
que a Camila teve 16 acertos, mas ela não respondeu a 20 testes? Então, 20, que está aqui, ó, menos 16, que são os acertos, ela teve 4 erros.